Se tem uma coisa que eu gostei muito ultimamente foi de fazer esses novos designs aqui dessas frutas do Blox Fruits, hein? Lembrando que essas três já estão no canal na playlist aí para vocês, beleza? E hoje nós vamos fazer mais duas delas em apenas um vídeo, certo? Então nós vamos fazer a fruta barreira, olha só que legal essa fruta barreira, e também a mais queridona de vocês, a leopardo, né, que tá lindona também nesses novos designs, tá? Então eu tô com as duas frutinhas aqui, ó, para nós completarmos, continuarmos nossa coleção, tá? Então não esquece, se você é novo, já se inscreve no canal, se curte o Blox Fruits, vem fazer esses desenhos comigo, vem colecionar, certo? E claro, deixa o seu gostei que fortalece demais o vídeo, certo? E aí você vai estar me ajudando muito a continuar trazendo essa coleção aqui para o canal, tá? Só vou continuar se vocês colaborarem, beleza? Então olha só que legal e vamos lá fazer esse tutorial. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero, o link está na descrição. E vamos lá, moçada, agora começar aqui o nosso desenhão, né? Os dois desenhos, na verdade, das duas novas frutas que a gente vai fazer aqui, né? A pantera e vamos fazer também, pantera não, né, cara? Leopardo, velho. E vamos fazer a barreira, tá? Então, olha só, eu tô fazendo primeiramente, eu vou fazer a leopardo, tá? E eu tô fazendo um quadradinho de 5 centímetros. Lembrando que quadrado, todos os lados iguais, tá? Depois eu vou fazer uma distância de 2 centímetros e fechar aqui, ó, simbolizando um cubo, certo? Então vou fechar os outros 3 lados aqui com esses 2 centímetros e aí fica certinho o nosso desenho do cubo, beleza? Olha só como ficou bacana. Agora aqui a gente vai fazer os detalhes, certo? E para fazer isso aqui a gente vai começar pela orelha dele, tá? Então eu vou fazer um cortezinho e um grande arco que vai simbolizar a orelha, certo? E eu vou fazer nos dois lados, né? De um lado e do outro também. Lembrando que pelo ângulo da fruta, é claro que uma vai ficar um pouquinho mais distante da beirada, né? Do traço da fruta lá, ó. Veja só que uma tá lá bem no cantinho da beirada, mas o outro tá um pouquinho distante justamente pelo ângulo. E aí eu coloco os detalhes por dentro da orelha também. Aproveitando que a gente já está trabalhando aqui em cima, vamos fazer aquela raiz dele, né? Caule, enfim, galho, enfim, um galhozinho, né? Que tem aqui. E o galho da fruta leopardo, ele parece muito com o símbolo da folha do Naruto, né, cara? Que ele é enroladinho lá no final e ele tá um pouco escondido pela parte da orelha também, certo? E aí na base final dele vai ser uma bolinha, tá? Só para representar como se fosse algo meio que cortado, né? Como se tivesse levado um corte nesse galho aí, certo? E aí eu vou fazendo essa espiralzinha para ficar com destaque sensacional e lindão, né, cara? Essa fruta aqui, ela é muito bonita, né, velho? Na moral, merece até o seu like no vídeo, caso você não tenha deixado ainda, hein? Agora que eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui não precisa fazer se você não quiser, tá? Mas eu costumo fazer essas demarcações para poder saber onde eu vou desenhar os olhos certinho. Então eu faço duas em horizontal e uma no meio, tá? Bem no meio mesmo, só que claro, como a gente tá trabalhando um ângulo lateral, bota um pouquinho mais para lá, certo? Esse tracinho no meio aí em vertical. Aí depois eu vou desenhar o olho dela, tá? E o olho dela é muito simples, vai ser um corte inclinado e depois uma curva. E embaixo quase a mesma coisa, a única diferença é que a gente vai fazer uma pontinha, tá vendo, ó? E aí depois eu faço a curva emendando com a outra que eu fiz lá em cima, certo? E aí eu vou fazer esse mesmo aspecto do outro lado. Um corte inclinado e uma grande curva na parte de cima. Na parte de baixo um leve cortezinho e outra curva que vai emendar com a parte final. Assim a gente tem o detalhe do olho aqui da fruta leopardo, tá? Agora que a gente vai fazer o seguinte, cara, ó, ela tem tipo uns pelos, digamos que é pelos, né? Então a gente vai desenhar esses pelos aqui embaixo, ó, tá? E lembrando que ele vai variando, certo? Alguns vão ser um pouquinho mais grossos, outros vão ser menores, outros mais finos, tá? E aí eu vou fazendo até preencher as duas laterais que a gente tá vendo aqui na fruta. Depois eu vou fazer a base de baixo. Para fazer a base de baixo, eu já vou deixar ele um pouquinho maior, tá vendo, ó? Eu cresço mais do que o traço que eu tinha demarcado aí para a base da fruta, certo? Assim já tá bacana demais.
Bom, e aqui agora, como últimos detalhes, a gente vai colocar principalmente nessa base da cauda dele, certo? A cauda dele é um pouquinho mais grossa nessa ponta dela, então deixa um pouquinho mais largo, tá? Um pouco mais arredondado também. E veja que o restante da cauda é um pouquinho mais fino, né? E aí eu vou colocando ela ali por trás da fruta mesmo, tá? Aqui é simples demais de fazer esse desenho da cauda dele, cara. E na cauda a gente vai fazer alguns efeitos triangulares, certo? Primeiro, a basezinha no canto aqui do traço da cauda eu faço triangular. E no centro eu faço ele meio que quadradinho também, só que naquela posição, sabe? Como se fosse pontiagudo, formando essas formas aí que vocês estão vendo, né? Vocês estão entendendo certinho, né, cara? Bom, aqui agora pra gente finalizar essa fruta, né? Veja que ela é simples demais de fazer, cara. Muito rápido, eu demorei praticamente 6 minutos para desenhar essa fruta, tá? Aqui agora eu vou desenhar as manchinhas dela. Essas manchinhas são simples, a gente faz de forma aleatória mesmo, tá? Então o único segredo que você tem que saber para poder fazer essas manchinhas é o seguinte: umas vão ser maiores e outras vão ser menores, tá? Então eu trabalho mais ou menos com 3 tamanhos diferentes, uma bem pequenininha, uma mediana e uma grandona. Veja que aí vocês vão ver que tem 3 tipos de manchas diferentes, tá? Assim eu vou preenchendo toda a base da fruta, até a parte de cima dela, certo? Aí vai ficar completona. E aqui nós temos agora a fruta leopardo pronta, beleza? Agora vamos para a fruta barreira, que é a mais fácil de todas, cara. E para desenhar a fruta barreira, a gente vai fazer a mesma coisa, um quadradinho de 5 centímetros, então a gente marca os 4 lados aqui com 5 centímetros, certo? E vamos fazer a base de cubo, como a gente fez também no início lá da leopardo, beleza? Então a gente vai fazer aqui, ó, essa partezinha normal, tá? Então vou colocar 2 centímetros também para dar a distância, né? E vou fechando o detalhe do cubo, aí já fica tudo pronto, certo? Cara, aqui agora só tem 2 detalhes que a gente vai adicionar. Essa partezinha aqui do galho dela, então para fazer esse galho dela é muito parecido, cara, com um chifre, né? Mas antes de chegar à basezinha do chifre, eu vou fazendo umas ondinhas, tá? Então o que acontece? Na parte de baixo eu faço 2 ondinhas e puxo o traço do chifre. Na parte de cima eu faço 4 ondinhas, tá? E aí eu pulso a basezinha do chifre e aí tá pronto, cara. Olha só que legal, velho. Fica parecendo tipo um brócolis, né, mano? Muito massa mesmo, tá? E para a partezinha do rosto, que é a última base que a gente vai trabalhar aqui na fruta, que ela é simples demais, a gente vai fazer os olhinhos. Os olhinhos parecem tipo umas bocas. É como se fosse desenhar aqui 3 bocas, tá? Só que o que acontece? Um olho vai ser um pouco maior, o outro um pouquinho menor e um pouco mais baixo, consequentemente também. E a boca, né, que vai ser grandona, como se fosse a mesma coisa do olho, só que grandão e mais esticado, tá? Assim a gente tem todos os aspectos prontos. E tá feito, na barreira, super simples de desenhar. Bom, agora nós vamos fazer uma line art para deixar bonitona. Então vou apagar um pouco aqui usando uma borracha chamada Limpa Tipos, tá? Que já vai deixar um pouquinho mais apagado, vai ficar bacana demais. E a partir disso eu vou fazer o contorno de toda a fruta, cara, sem adicionar detalhe nenhum, tá? A gente apenas vai fazer o contorno delas todas. Eu uso uma caneta chamada Unipin e a ponta que eu tô usando é a ponta 05, tá? Então faz esse contorno aí de tudo, cara. Beleza, agora vamos para a parte da pintura. E para começar a pintura, vamos começar aqui, vamos pintar primeiro a leopardo, né? E para fazer isso eu vou começar com um lápis de cor preto. Então tudo que tiver de preto dela aqui eu vou fazer o preenchimento. No caso aqui vai ser a ponta da cauda, a partezinha dos pelos ali embaixo da fruta e também essas manchinhas aqui na cauda, né? Essas manchinhas meio triangulares aqui na cauda. Agora olha só, nessa parte da cauda dele, na ponta mesmo da cauda, eu deixei uma basezinha branca, tá vendo? Para fazer um efeito depois e vocês vão ver, vai ficar bacana. Em seguida eu vou usar aqui agora um canela. Você pode usar o marrom, tá? Eu quis usar o canela porque ele fica um pouquinho mais leve e fica mais legal pra mim, tá? Mas você pode usar um marronzinho nessa base aqui. Eu vou fazer o preenchimento de todas essas manchas que eu desenhei. Cara, quando eu termino de preencher essas manchas, se você olhar bem, vai ficar parecendo uma girafa, mano. Fica muito engraçado se a gente imaginar que é uma girafa, hein? Em seguida eu venho com marrom claro, que é esse amarelo bem forte, tá vendo, ó? E ele vai ser o maior efeito aqui do desenho.
desenho, cara. Então o que vai acontecer? Na lateral da fruta eu vou fazer um preenchimento grande, só que olha só, na ponta ali próxima à cauda eu já deixei mais leve, tá vendo? Como se eu tivesse pintado assim de uma forma bem sem vontade mesmo, mas aquilo ali, cara, é proposital, certo? Na parte da cauda eu também vou fazer uns efeitos bacana, como se fosse um degradê também, certo? Ó, eu vou fazer o preenchimento naquela parte que eu deixei de branco na cauda, né? Eu faço um preenchimento com esse amarelo também. E na frente eu também vou fazer aquele efeito de degradê, né? Como se eu tivesse um lado dele, uma lateral, eu não tivesse com tanta vontade de pintar. E assim eu deixo ele bem clarinho também, certo? Além de que na parte das orelhas eu faço um detalhezinho com esse mesmo amarelo. Agora aqui eu vou usar o amarelo normal, né? Aqui o amarelo canário, cara, aquele amarelinho normal mesmo que a gente tem. E eu vou fazer o preenchimento por tudo aqui agora que tem amarelo na fruta, tá? Inclusive pela parte mais escurecida que eu já tinha feito. Assim eu vou misturar as duas tonalidades e vai ficar com um efeito muito bacana e completona, né? A base do olho eu vou fazer com um laranja, velho. Só que esse laranja que eu uso, se vocês verem, ele é muito escuro, cara. Então ele é muito forte, tá? Se você não tem um laranja escuro assim, eu aconselho você fazer uma basezinha de vermelho antes e passar o laranja por cima, certo? Se você for usar o vermelho, faz ele bem leve, beleza? Aqui na partezinha do galho eu vou fazer o seguinte, ó, um verde, tá? Aqui o verde normal mesmo, não o verde escuro, certo? Em seguida um verde claro com uma partezinha luminosa, vai dar um efeito super bacana aqui, vai ficar legal demais. E tá quase pronto esse desenho da fruta. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou pegar um azulzinho bem claro e vou fazer um efeito aqui nessa basezinha de dentro da orelha, só para modificar, só para não deixar branco, sabe? Bem de azul e bem levezinho também. E depois, para finalizar, eu vou fazer um contorno sobre toda a fruta com o laranja, tá? O mesmo laranja que eu usei nos olhos, eu vou fazer o contorno nessa fruta aqui. E aí vai ficar bacana e finalizadozão. Beleza, aqui agora nós já fizemos a fruta mais difícil e vamos para a fruta mais claro não, né? Mais fácil, tá? Que vai ser a fruta da barreira, cara. Para fazer a fruta da barreira eu vou usar algumas tonalidades de verde. Vou usar duas no caso primeiramente. Na lateral eu vou usar um verde chamado verde folha, só que eu vou passar ele e não vou forçar tanto assim, tá? Eu vou deixar ele num aspecto mediano para ficar bacana. E depois eu venho com o verde claro, né, que é esse verde bem leve, e eu vou marcar aqueles efeitos de reflexo que tem no desenho da fruta da barreira. Tem esse reflexozinho, tá vendo? Então cada ponta desses reflexos ela é cortada, voltada para baixo, tá? Então você faz esse aspecto, vai ficar tipo uma escadinha, né? Vai ficar massa demais. Depois eu preencho toda essa base da frente da fruta para deixar bem bacana, né? E o verdinho claro, você pode forçar que ele não vai ficar escuro, cara. Se for o verde claro que você estiver usando, pode forçar à vontade que ele vai ficar num aspecto bacana. E aí eu vou aproveitar esse verde claro e passar por cima do outro que eu tinha passado antes também para misturar os dois, tá vendo? E vai ficar muito massa. Continuando com esse verde claro, ainda vou usar a parte de cima. Só que o que acontece, cara? Na base de cima, eu vou deixar a minha mão bem leve para que ele fique bem leve também. E assim a gente vai ter 3 tonalidades de verde diferente só no desenho da fruta. Veja só como vai ficar legal, cara. Aqui agora eu venho com o verde escuro, tá? Aqui eu tô usando verde escuro mesmo, beleza? Para deixar forte mesmo essa parte de dentro. E eu vou pintar os olhos e a boca dele. E para fazer o desenho da lateral, lembrando que o caule dele ali, né, no caso o galho dele ali é branco, eu vou fazer um efeito, né, com o verde água, tá? E aí eu vou pegar esse verde água, ó, fazer esse efeito aqui. Lembrando que isso aqui você pode usar qualquer cor que você quiser para fazer esses contornos, tá? Eu é que escolho essas cores para os meus, mas você pode usar a que você quiser, cara. Bom, nossas frutas estão finalizadas, agora vamos recortar elas em formato figurinha, né? E para fazer isso eu tenho que desenhar todo o estilo de figurinha ao redor das frutas, olha lá. Aí fica bem bacana. Faz aí do estilo que você conseguir fazer, vai ficar legal, tenho certeza, cara. Depois é só a gente vir fazer o recorte, né, que precisa recortar as nossas figurinhas. E claro, se você não tiver seguro em fazer o recorte, tá? Peça ajuda a alguém aí para recortar suas frutas, cara. E aí você vai ver que vai ficar bacana. Você não quer perder seu trabalho, né? Então peça ajuda aí se você não estiver conseguindo cortar direitinho, beleza? Bom, olha só, aqui agora estão nossas duas novas frutas, né, para nossa coleção, fruta leopardo e a fruta barreira. E olha só as outras frutas que nós já temos aqui no canal também, a Love, a Som e também a Mamute. Olha só que massa dessas novas frutas, tá? Desses novos designs. Eu vou deixar uma playlist aí para vocês
com muitas outras frutas, né? Frutas dos antigos design também e essas novas para você poder desenhar e colecionar comigo, cara. Vai lá. E não esquece que eu tenho um curso de desenho online, você pode aprender tudo comigo, cara. Todas as minhas técnicas. Desenhar e colorir e olha só, até pintar em camisa você vai aprender comigo no meu curso online, cara. Link tá na descrição, comentário fixado. Um abraço a todos vocês e até a próxima!